Bem, terminado o nosso estudo lá no ANSYS, nós vamos passar agora para a próxima ferramenta que eu quero estar trazendo para vocês. Como eu já disse anteriormente, não necessariamente nós precisamos trabalhar com várias ferramentas de otimização. Normalmente nós trabalhamos com apenas uma ferramenta de otimização. Nós poderíamos sim ter terminado esse trabalho, que é relativamente simples. Nós poderíamos ter terminado ele no ANSYS, fazendo o pós-tratamento lá no SpaceClaim. Mas como hoje eu quero trazer para vocês a maior quantidade possível de ferramentas, nós vamos utilizar a próxima, que já está até aqui aberta, é o nosso SolidWorks. SolidWorks, que é um software bem difundido no mercado, principalmente aqui no mercado brasileiro. Ele é bem utilizado por bastante indústrias de pequeno e médio porte, e algumas empresas de grande porte utilizam o SolidWorks. Ele que passou por várias atualizações ao longo dos anos e se tornou muito mais robusto. Tá? Então é o software que nós vamos utilizar para estar fazendo a nossa otimização. E como que nós vamos fazer isso? Só aqui para ter uma ideia, vamos abrir a nossa tampa 2, que nós salvamos agora há pouco. Está aqui, apresentação, tampa 2, é a tampa que nós acabamos de exportar. Então, é possível verificar aqui que a nossa tampa, o software ANSYS nos demonstrou aqui as áreas que não são de interesse, ou seja, são áreas que não são interessantes para o carregamento. Não vão trazer grandes melhorias se nós mantivermos. Então nós podemos arrancar essa parte do componente para poder ganhar em peso, ganhar em massa e reduzindo a massa dele, reduzindo o custo do componente. Eu não vou utilizar esse modelo, vou utilizar o modelo original. Vamos criar um sketch superior. E assim como estava lá no modelo gerado pelo ANSYS, vou fazer aqui mais ou menos o que o software nos mostrou. Opa, cliquei errado. Vamos cortar aqui as arestas também. Vamos cotar. Para ficar mais fácil, eu vou utilizar essa aresta. Só esse espaço, então em torno de 15 milímetros inicial. Aqui um valor inicial de 15. Aqui um valor inicial de 45, 50 milímetros. Vamos cortar. 10 milímetros, está ok. 10, não, vamos usar o máximo já. 20, isso, 20 milímetros. Tá ok? Vamos utilizar padrão circular. Estou indo bem rápido aqui, pessoal, porque a nossa intenção não é mostrar a ferramenta de modelamento, e sim a ferramenta de otimização. SolidWorks é um software bem fácil de se aprender, então ninguém vai ter grandes dificuldades. A ferramenta de otimização que nós vamos utilizar é o próprio SolidWorks Simulation. Tá? Tem bastante gente que já trabalha com SolidWorks Simulation, mas não sabe que ele pode ser utilizado para otimização. Para fazer isso, a primeira coisa, nós criamos um estudo inicial, um estudo de elementos finitos. O nosso foco aqui não vai ser o software de elementos finitos em si, nós só vamos utilizar o módulo de elementos finitos como base. Vamos dizer aqui, deixa eu tirar para não atrapalhar a visão de vocês, aqui, opa, que essas faces estão
engastadas. Estou pegando errado aqui. Isso está aparecendo de errado. Numa análise correta, nós não fixaríamos essas faces, mas eu estou tentando ao máximo simplificar o modelo para não resultar numa análise muito complexa e demorada, né? Que não é o nosso foco aqui. Então a pressão, mais uma vez, que nós vamos colocar é de 30 megapascal nessa face de atuação da pressão. Vamos refinar essas áreas. Tem uns elementos um pouquinho menores para ter um mínimo de precisão, exatamente como nós tivemos lá no ANSYS, para os resultados serem próximos, né? Aqui um tamanho de malha de 2 milímetros, uma taxa de crescimento de 1,3. Não vai ficar muito refinado, mas é suficiente para o nosso propósito. Nessa face, vou colocar em toda a face, tamanho de elemento de 3, taxa de crescimento de 1,4. Vamos mandar criar a malha, uma malha de 5 milímetros, não é uma malha muito refinada, mas já deve ser suficiente para o nosso modelo. Mandar rodar a malha. Então uma malha bem grosseira, pessoal. Tá? Eu vou refinar um pouco mais, que ela está muito grosseira. Tanto essa face, os resultados vão dar muito fora do esperado. Então, vai demorar um pouquinho mais, mas pelo menos a gente tem um resultado um pouco mais próximo do real. Aqui melhorou bem. Tá legal. Vamos utilizar a malha dessa forma. Todo o nosso modelo já está preparado. Vamos mandar rodar essa simulação. Já rodou a análise, vamos só mudar os valores, a forma de apresentação, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Pascal, colocar a escala real, flutuante, só uma casa. Bom, aqui com o resultado, a primeira coisa que nós podemos notar é que a tensão máxima encontrada no modelo é superior ao valor de 667 megapascal que nós encontramos lá no ANSYS. Por quê? Nós removemos tanto material aqui que o modelo ficou fragilizado, né? Ele não está tão resistente quanto o modelo inicial. E como nós especificamos, nós queremos uma tensão máxima igual ao flange inicial, fazendo as alterações, deixando o modelo mais leve, mais barato, porém resistindo à mesma tensão. Então o que nós poderíamos fazer aqui? Poderíamos começar a modificar, deixa eu voltar aqui no modelo, poderíamos começar a modificar todas as cotas que eu utilizei aqui, né? O 50, o 15, esse outro 15 e a profundidade de 20, até ter um modelo. Mas quais cotas mais interferem no meu modelo? Eu não tenho como saber, né? Às vezes até tem, mas são tantas cotas e vão ser tantas análises que eu vou ter que fazer, que é um trabalho braçal, desnecessário. Eu teria que ter um especialista em simulação rodando isso daqui, ou um projetista, ou um engenheiro. Vai ficar aí um dia inteiro somente alterando cota e rodando análise, alterando cota e rodando análise. Então, o que o SolidWorks Simulation nos traz aqui? Essa ferramenta de estudo de projeto. Como que ela funciona? Ela vai fazer exatamente esse trabalho para nós, que é alterar as cotas, rodar a análise, analisar a tensão máxima e buscar o melhor componente.
Para fazer isso, primeiro nós temos que configurar o otimizador. Pode ver aqui que a otimização já está selecionada, mas o executar ainda não. Por quê? Nós temos que dizer o que nós podemos variar no modelo. Vamos começar aqui adicionando os parâmetros. O primeiro parâmetro que nós vamos adicionar é o de 50 milímetros, que é daqui até aqui. Vamos dar o nome dele de... aqui é a espessura. Vamos colocar um E. Opa, E não pode. Vamos colocar C. Vou colocar em ordem alfabética. A. A cota B vai ser esse 15 aqui, que é o fim do recorte nosso. Cota C será a profundidade. Não é esse 25. Cadê? Esse 25 é a espessura total da peça. Aqui. Esse valor aqui, ó, de 20. E nós podemos também adicionar esse 15. Eu vou adicionar esse 15 também. Opa. E vai chamar D. Terminado, nós temos que vir aqui. Opa. Tem uma travada. Adicionar a cota B, C e D. Já deixei todos os valores nos valores máximos, né? Então, eu sei que com esses valores o resultado não foi muito bom. Então, não foi muito bom não, na verdade, ele ultrapassou os valores que eu especifiquei. Então, esse 50, que é a minha cota... Só ir clicando aqui, gente, ele vai pintando para nós, para saber qual cota é qual. Então, esse A, 50. O valor máximo, eu sei que é 50. Pode ir um pouquinho mais? Não. O valor máximo é 50. O valor mínimo aceitável, 30. E etapas são o quê? São os steps. Então, 5. Ou seja, ele vai começar com 30, depois vai para 35, 40, 45, 50. Cota B, que é essa daqui, ela vai iniciar com o máximo é 15. Vamos dizer que o mínimo não dá para variar muito, o mínimo é 10. E os passos também de 5. Cota C. Cota C é a profundidade, né? É onde tira mais material. Então, nós vamos variar ela de 10 milímetros até 20 milímetros. Mais do que isso, nós vamos cortar a peça por inteiro. Eu vou colocar de 2 em 2 milímetros. E a cota D, eu vou variar de 15, o mínimo é 15, vamos colocar o mínimo de 12 e o máximo de 18, com passos de, estamos aqui com 120, 4. 16, 2, 240. O total de cenários nosso está muito alto, pessoal. Eu vou diminuir aqui um pouco. Por quê? Porque os passos estão muito pequenos. Então, eu vou colocar um passo de 5 em 5 milímetros para poder diminuir a quantidade de cenários. Senão, a análise vai levar muito tempo, né? O vídeo vai ficar muito longo. Então, eu estou diminuindo aqui, mas para uma análise um pouco mais precisa, nós aumentaríamos esse valor, até um valor de 200 para uma peça como essa, seria um valor aceitável. Mais do que 200 cenários para um componente como esse, acaba sendo muita coisa. Para uma peça mais complexa, cada vez mais nós temos que diminuir esse valor, senão o resultado leva muito tempo para a gente chegar ao resultado. Aqui no campo restrições, nós vamos dizer para o software o que nós vamos estar analisando que não pode ser ultrapassado. No nosso caso, é os dados de simulação, onde a tensão de von Mises nós não queremos que ultrapasse a tensão 1 seja menor que
o 667. Eu poderia arredondar aqui para 670, mas vamos utilizar exatamente o mesmo valor utilizado na simulação lá no software ANSYS. E qual que é a nossa meta? Nossa meta nesse modelo é diminuir a massa, diminuir o peso dele para deixar um componente mais barato. Então, o componente é esse daqui, selecionei. E o nosso objetivo é minimizar a massa. A tensão que nós vamos utilizar é da análise estática 1, ou seja, aqui da análise anterior que nós utilizamos. Tá? Quantidade de cenários totais 120, então ele vai pegar todos esses valores e vai simular um por um. E a combinação de cada valor desses em cada step, ou seja, o valor de 30 combinado com todas as variações de cada componente aqui, ou melhor, o valor de 30 a 50 combinado com cada valor, resultou em 120 cenários. Fazer isso manualmente seria muito demorado, muito desnecessário, né? Ter um profissional só trabalhando com isso. Tem Newton, ok, está perfeito. Então, otimização selecionada, o próximo passo é rodar a nossa análise. Essa análise vai levar algum tempinho, tá, pessoal? Porque ele vai ter que gerar cada análise. Só clicar aqui em executar. Pode ver que ele abriu essa tela dos estudos. Ele vai começar a variar as dimensões. Pode ver que o cenário 1 vai começar com a dimensão de 30, 10, 10 e 12. Depois ele varia para 35 e repete 10, 10 e 12, 40, 10, 10 e 12, 45, 50. Terminou? Ele volta para o 30 inicial da cota A e começa a variar a dimensão inferior. E vai fazendo todas essas combinações aqui até os 120 cenários. Tá? Enquanto ele roda a análise, pessoal, eu quero convidá-los a conhecer o Clube do Projetista. O Clube do Projetista foi fundado há um pouco mais de 2 anos. Foi fundado por mim, mas hoje nós já temos 2 cofundadores, que é o Danilo e o Juliano, que são 2 pessoas fantásticas que toparam essa ideia de criar o Clube do Projetista. Convido vocês a conhecê-los lá no site www.clubedoprojetista.com.br. Inclusive sobre essa apresentação que nós estamos fazendo hoje, caso vocês queiram receber o nosso e-book de ferramentas de otimização, lá vocês vão ter mais detalhes, basta enviar um e-mail para mim no fabricio@clubedoprojetista.com.br. O meu amigo Rodrigo vai estar disponibilizando também esse e-book para vocês, tá ok? Para todos os participantes desse webinário. E eu espero que vocês gostem. Então, fica o convite. Outro convite que eu tenho para vocês é para fazerem parte do nosso grupo no Telegram. Hoje nós já ultrapassamos 300 participantes, todos engenheiros e projetistas das mais variadas áreas, diferentes experiências. São pessoas incríveis que estão trocando experiências, tá? Então, se você quiser fazer parte, eu convido vocês a fazer parte do grupo do Telegram. Pessoal, olha que legal. Bom, passados aqui aproximadamente 27 minutos para realizar toda a simulação, o software automaticamente terminou todas mais de 120 análises. Ele fez para mim de forma automática. Lembrando que eu utilizei lá na análise estática uma malha pouco refinada, né? Uma malha bem grosseira para uma análise como essa, para simplificar ao máximo o modelo. Quando nós especificamos aqui as quantidades de variáveis, utilizei passos bem grandes, né? De 5 em 5 milímetros. Normalmente nós utilizaríamos passos um pouco menores e ainda assim resultou em 120 análises e levou um pouco mais de 27 minutos para estar finalizando. Para uma análise aprofundada, mais precisa, nós levaríamos muito mais tempo, não é? Para fazer um trabalho braçal, completamente desnecessário. Finalizado a simulação, o SolidWorks
nos diz aqui qual que foi o passo inicial, já nos atualiza, qual que é o cenário atual e qual que é o cenário ótimo. O que ele considera como um cenário ótimo? Ou seja, é o cenário onde a tensão é inferior ao valor especificado de 667 megapascal, que possui a menor massa, né? 204 gramas. Então, 204 gramas com as dimensões de 50 por 10 por 20 e por 12. Tá? Então, essa daqui é a nossa condição ótima, é a nossa condição otimizada dentro de todo esse cenário de mais de 120 combinações diferentes. Esse é mais uma ferramenta que pode ser utilizada nos seus trabalhos de otimização. É uma ferramenta muito legal. Só para vocês terem ideia, eu já consegui simular mais de 300 cenários diferentes em um único projeto, reduzindo o tempo de projeto que eu auxiliei um outro departamento da empresa. Eles já estavam há mais de 3 meses fazendo o protótipo, testando, dando errado. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo aquele cenário, todas aquelas dimensões possíveis, joguei aqui nesse tipo de simulação, de otimização, e com um pouco mais de 3 dias, ele me resultou o componente ótimo e nós mandamos fabricar e funcionou muito bem. Então, é uma ferramenta muito bacana, ajuda bastante, que é o SolidWorks Simulation no estudo de projeto. Bom, pessoal, nós vamos partir para a nossa última ferramenta. Não é uma ferramenta tão conhecida quanto o SolidWorks Simulation. E o que vai ser essa próxima ferramenta? Antes de eu falar qual é o nome dela, vamos fazer aqui uma pequena alteração, porque a próxima ferramenta é uma ferramenta específica para otimização de projeto. Não é uma ferramenta tão abrangente quanto o SolidWorks, que ele é um software CAD, é um software de simulação mecânica, cálculo de custo e dezenas de ferramentas que ele tem internamente. A próxima ferramenta que nós vamos utilizar é uma ferramenta específica para otimização. E quando que ela é utilizada? Por exemplo, nessa mesma simulação que nós estávamos fazendo, esse intervalo de 30 a 50, nós utilizamos etapas de 5 em 5 milímetros. Porém, e se nós precisássemos fazer uma variação de 1 em 1 milímetro? Deixa eu clicar aqui. De 1 em 1 milímetro. E essa variação de 10 a 15, que está de 5 em 5 milímetros, vamos dizer que eu queria variar ela de 2 em 2 milímetros. E esse intervalo, os outros intervalos também de 2 em 2 e esse daqui de 1 em 1. Dá só uma olhada o que acontece. Como os resultados dos cenários é uma combinação de resultados, dá uma olhada em a quantidade de cenários diferentes que me resultaram. 3.528. Para uma simulação extremamente simples como essa, eu ficaria aqui rodando por meses essa simulação, né, para obter todos esses resultados. Isso, na maioria das vezes, não é vantajoso, porque a gente vai perder muito tempo simulando variações muito próximas umas das outras. Imagina piorar, por exemplo, que uma dessas etapas eu posso ter valores menores, por exemplo, de 1 em 1 décimo, né? Ou até valores infinitesimais, né? Qualquer valor dentro desse intervalo pode nos atender. Pode ver aqui, a hora que eu dei o OK, 0.1. Olha a mensagem que ele dá. Há cenários de projetos demais para serem gerados. Aumente a etapa para reduzir o número. Ou seja, é uma quantidade tão imensa de simulações que o SolidWorks já não é mais a ferramenta adequada. Então, vamos para essa próxima ferramenta que irá nos ajudar nesse tipo de simulação.